Olá, internautas. Estamos aqui iniciando mais um bate-papo aqui. Olá, iniciando mais um bate-papo. Eu quero comentar aqui um pouco com vocês a demissão do ministro Mandetta, o que isso significa, o que isso representa. Nós estamos, sem dúvida alguma, entrando num período, num cenário aterrador, né? Porque é isso aí, né? Saiu o Mandetta, ficou o capeta, conforme eu pus aqui no título, com a sua política de genocídio, uma situação muito grave. As repercussões aí, né? Quem tem feito comentários a respeito, né? Tem apontado a gravidade aí da situação. É uma situação realmente muito preocupante. Aqui comentando um pouco com vocês esta realidade, essa situação. Eu queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam, como que vocês estão vendo essa troca aí de ministros, né, o que sai, o que entra, o que representava, o que saiu, o que representa, o que entra, né, tem muito da política do Bolsonaro nisso, né, quer dizer, é a vitória da barbárie, né, podemos dizer assim. Nós estamos, sem dúvida alguma, assistindo ao triunfo da morte, né? Porque, independente dessas questões todas que a gente vê circulando aí na internet, tem muito, evidentemente, das manifestações políticas, das opções políticas, né, que as pessoas falam assim e assado, né, inclusive no campo da direita, quer dizer, o Bolsonaro conseguiu unificar um grande campo contra ele, particularmente nessa questão, né? Não é à toa que ele ataca o Rodrigo Maia, logo depois, quer dizer, ele demite o ministro, já vai para ataque para o Rodrigo Maia, né? É evidente que ele procura fazer uma escalada, uma projeção de acontecimentos para depois justificar saídas autoritárias, né? Ele vai criando impasses, ele vai fomentando a contradição. E nenhuma contradição fica sem solução, ela vai se resolver de uma maneira ou de outra. Eu sempre comento aqui essa questão dos conceitos aí de contradição, né? Porque você tem a contradição que não é antagônica, que você consegue compor os elementos desta contradição e você consegue superá-las e passar para um outro estágio, de maneira que você compõe esses elementos da contradição, e tem as contradições antagônicas, que não têm solução. Uma tem que destruir a outra para que no seu lugar surja, né, um novo elemento, uma nova realidade, uma nova composição. É assim na vida, é assim na natureza, é o que se chama, para quem estuda aí o marxismo-leninismo, é o que se chama a dialética, né? O método dialético de se analisar a realidade, os fatos. E a vida tem demonstrado isso, quer dizer, nas questões sociais também, né, o que se tem são contradições. Né? Eu sempre falo aqui da era revolucionária estudada, analisada pelo Eric Hobsbawm, porque desde que o capitalismo surgiu, desde a Revolução Francesa, as contradições se acumularam de maneira acelerada. O capitalismo tem essa característica de ser um grande produtor de riquezas, quer dizer, em, sei lá, 200 anos, vamos imaginar assim, que o capitalismo operou mudanças superiores a todas as mudanças anteriores. Agora, o capitalismo surgiu da Revolução Industrial, e a Revolução Industrial também teve os seus saltos, ela foi se aprimorando, se desenvolvendo, teve os seus estágios. A segunda Revolução Industrial
né, que se deu sobretudo nos Estados Unidos, porque era a nação que tinha capital acumulado, o processo de acumulação de capital, e, consequentemente, eles conseguiram fazer aquele salto tecnológico, as estradas de ferro, a acumulação de energia, o motor de combustão interno que eles conseguiram popularizar e, enfim, criar aí o automóvel, o veículo de combustão interna em grande escala, a história do Fordismo, da produção fordista, o Taylorismo, o marketing, né? Tudo isso surgiu exatamente nesse processo da segunda revolução industrial. Vejam vocês que uma coisa leva a outra, essa questão da contradição que eu estou dizendo aqui. À medida que a produtividade, chama-se produtividade, você cria valor, você cria mais valor com menos horas de trabalho, porque você tem a tecnologia trabalhando, se aprimora os mecanismos do trabalho, a organização do trabalho, Taylorismo, Fordismo, né? Tudo isso possibilita você ter ganhos, você trabalha menos e produz mais por meio da tecnologia, por meio desses processos científicos, sim. E isso vai acumulando capital onde? Quer dizer, o trabalhador, ele não fica com capital. A lógica do sistema é assim. Esta é a contradição fundamental do regime, do sistema, porque o trabalhador vai produzindo capital e o capitalista vai acumulando capital. Então, se acumula super riqueza numa ponta e a subsistência na outra. Quer dizer, o trabalhador está sempre sujeito aos humores do capital. E foi o que aconteceu ali nos Estados Unidos, né? A queda da Bolsa de Valores de Nova York, de Wall Street, em 1929, que precipitou o mundo na mais sinistra depressão da era moderna. Quer dizer, eles foram aplicando, criando esses mecanismos de dinheiro, gerando dinheiro sem passar pela produção. Não produziam sequer empregos, não produziam rendas para que as pessoas pudessem consumir a sua produção. A história do Ford, né, que ele pagava um salário mais alto para os seus operários, desde que os operários se submetessem à sua disciplina rigorosa. E ele dizia, porque se os operários não ganham um salário suficiente, quem vai comprar os meus carros? Ele estava produzindo carros em massa, em grandes quantidades, mas não tinha para quem vender. Era uma lógica elementar de um capitalismo que surgia, de uma nova feição do capitalismo, melhor dizendo, que surgia ali no processo da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial. No entanto, os capitalistas correram para a especulação financeira, para a ciranda dos títulos públicos, do papelório que gira, e chegou um ponto que isso colapsou. Foi a quebra da Bolsa de Nova York. Isso tem muito a ver com o processo da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela decorreu de problemas não resolvidos na Primeira Guerra Mundial. Aí entra esse elemento que eu estou dizendo aí das contradições. Quer dizer, por que teve a Primeira Guerra Mundial no capitalismo? Porque não se pode imaginar uma guerra mundial no pré-capitalismo, porque o capitalismo começou a globalizar o seu sistema. As nações ricas, mais poderosas, elas começaram o processo de saque das nações da periferia, né, como se diz, saque das riquezas naturais, da superexploração da mão de obra, da força de trabalho, da acumulação de capital. Por isso que surgiu, quer dizer, aí apareceram as guerras, né, a disputa territorial, o neocolonialismo. Quem explorava onde, esse pedaço aqui é meu, aquele é seu, tal como disse o John Reed, já comentei aqui, que perguntaram para ele qual o motivo da Primeira Guerra Mundial, ele disse lucros. É uma síntese perfeita do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Depois, a Alemanha, aliás, a França a França liderando o bloco que saiu, entre aspas, vitorioso da Primeira Guerra Mundial, impôs condições desumanas para a Alemanha, e o Hitler navegou exatamente aí. Quer dizer, os Estados Unidos se debatendo com a Grande Depressão,
que chegava à Europa, chegava no mundo inteiro. Eles globalizaram os efeitos da depressão, da Grande Depressão. Quer dizer, isso chegou na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, quem lucrou com a Segunda Guerra Mundial? Exatamente os Estados Unidos. E depois impôs o seu ditame, também tenho comentado muito isso aqui, no pós-Segunda Guerra Mundial, que eles pegaram a lógica do Hitler, da nova ordem mundial, e começaram a aplicar. A nova ordem é nossa. É isso que proclamou o regime norte-americano no pós-Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, passaram a dominar o sistema do ponto de vista econômico, pelos seus organismos, os famosos tratados de Bretton Woods, criaram o Fundo Monetário Internacional, criaram o Banco Mundial, e também, do ponto de vista militar, criaram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, criaram o sistema, um governo paralelo. Existe um governo subterrâneo nos Estados Unidos, que opera nos bastidores. Esses movimentos todos que a gente vê por aí, da direita, da extrema-direita, né, isso tem, sim, a mão desse governo subterrâneo. Está na mídia, essas organizações que eles criam, aí eu sempre digo aqui, essas organizações deles brotam do nada. É transparência disso, é combate à corrupção daqui, é isso, aquilo, outro. Quer dizer, a Operação Lava Jato é a expressão acabada disso. Quem estuda, por exemplo, o pré-golpe de 1964, vai ver isso lá em profusão. Isso depois ficou escancarado, ficou aberto. Como eles entraram. Eu fiz artigos nesta polêmica aí com Hugo Studart, por exemplo, e outros ratos, né, da mídia. Eu fiz um artigo sobre isso. Está lá no meu site, outroladonoticia.com.br, como que a CIA começou a operar a entrada de gente, inclusive na Federação Nacional dos Jornalistas da época. Está tudo descrito lá com documentação. Não é documentação daqui, não, do Brasil. Como que eles manipularam a federação, né, que é o sindicato dos jornalistas, como eles entraram no jornalismo, como a mídia se inseriu nisso tudo. E é um outro estudo que eu estou fazendo, já publiquei algumas coisas sobre isso, como surgiu o Grupo Globo, por exemplo. Tem quem pesquisar lá no meu site, outroladonoticia.com.br, vai achar isso com relativa facilidade. Tem também outras questões que a gente poderia comentar aqui. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Tem várias outras coisas, enfim, que a gente poderia elencar aí no processo de surgimento dessas organizações que foram surgindo, né, que elas foram se proliferando, né, ao longo da existência de todo esse processo aí do golpe. Eu não estou conseguindo aqui fazer a interação com os leitores, com os internautas. Estou procurando aqui, vocês me desculpem, né, se eu não conseguir fazer a interação com vocês. Eu estou operando aqui, tentando achar aqui o vídeo no YouTube. Vocês me desculpem se eu não respondê-los, porque eu não estou conseguindo aqui acessar. Problemas da tecnologia. Mas voltando à questão, quer dizer, quando a gente, estou dizendo, fazendo um pouco, resgatando esse histórico, para dizer que nessa demissão do Mandetta, né, tem todos esses elementos estão concentrados nessa questão aí, né, nesse processo todo. Porque é evidente que tem uma espécie de uma reprodução do que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, né, porque aquela história dele ali de que da volta da economia, que a economia tem que funcionar,
né, esse desespero da economia, né? A troca do ministro tem a ver com isso. Porque que o Mandetta, com todos os problemas, deficiências, defeitos que ele tem e tudo mais, né, golpista de primeira hora, ligado aí aos setores privados, etc, etc, é tudo que a gente já sabe, já foi falado dele aí, né? Mas o que ele estava dizendo? Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é preservar as vidas. É uma lógica elementar, quer dizer, se você não tem vidas, se as pessoas não voltarem a ter vida normal, a normalidade, né, como é que elas depois vão produzir, recuperar todo o processo econômico, etc, etc. Em primeiro lugar, é isso aí, quer dizer, não deixar as pessoas morrer. A lógica do Trump, que é reproduzida pelo Bolsonaro, é de que não. O Bolsonaro, em entrevista à CNN, não sei se vocês viram, ele disse que enquanto não contaminarem 60% da população, a gente não vai saber qual o destino, o que vai acontecer e tal. Uma vez anterior, ele falou em 70%, 80%, a história da imunização do rebanho, quer dizer, você tem que ter 80% da população, isso em âmbito mundial, contaminada, para você saber quem sobrevive, quem vai sobreviver, quem vai criar resistência, etc. Quer dizer, eles não veem o problema, né, do ponto de vista humanitário, quer dizer, né, se tem que contaminar esses 60%, conforme ele disse, vamos pegar essa conta mais modesta dele aí, do Bolsonaro, se tem que contaminar 60%, que se busque outros mecanismos, outros meios, né, para depois ver como que isso evolui, como isso progride, que repercussão isso tem. Até que não se tenha um diagnóstico disso, qual é a medida correta? O que a OMS diz, as autoridades sanitárias dizem? O isolamento, quer dizer, evitar o contato, evitar a propagação do vírus. Quer dizer, o vírus vai ficar aí, evidentemente, né? Agora, uma coisa é o vírus circulando com vacinas, com remédios, com tratamentos, com condições de infraestrutura para enfrentar o vírus. Outra coisa é largar tudo aí ao Deus dará, como se diz. É exatamente o que eles querem. E o que eles querem? Estou falando aqui, eu digo a lógica Trump, Bolsonaro. Por isso que a gente pode dizer que é genocídio. O que eles estão fazendo? Eles estão dizendo o seguinte, quer dizer, o povo mais pobre, que não tem recursos, não tem reservas, não tem capital, né, deve ir ao sacrifício. É esses aí que vão ter que fazer a conta aí dos 60%, nas contas do Bolsonaro. Esses que não têm recursos, não têm de onde tirar a sobrevivência, o pão de cada dia, como disse o Bolsonaro, tem que ir para o sacrifício. Tem que lutar. Se vai pegar o coronavírus ou não é outra coisa. Toma o Bolsonaro, né? Toma tal da cloroquina, toma sei lá o quê, toma cachaça. O povo diz, então vai aí, toma umas cachaças aí, pronto. Matou o vírus, acabou o vírus. Quer dizer, claramente, por isso que eu chamei aqui, eu conversei com um jornalista, o Leonardo Wexel, a live que eu fiz com ele ontem, né, a gente estava dizendo isso, quer dizer, a política do genocídio. Eles querem um grande genocídio. Essa fala do ministro, por exemplo, novo ministro aí, da saúde, que entre os jovens e os velhos, né, mais ou menos assim, mas a ideia é essa. Apurando a essência do que ele disse, se deixa os velhos entregues à sorte e vamos cuidar dos jovens. É o caso de perguntar para ele, quer dizer, entre um velho entre aspas, né, um idoso, essa palavra não é politicamente correta, entre um idoso banqueiro, por exemplo, que pode se tratar num grande hospital, de grande porte, não sei o quê, e um jovem que mora numa comunidade, numa favela, né, quem que eles vão priorizar? Quais são os instrumentos que o Estado tem para priorizar um em detrimento do outro? Um jovem que mora numa periferia, por exemplo, pode se internar no Albert Einstein, chegar lá, eu vim aqui, eu sou jovem, eu tenho prioridade, ninguém quer entrar na fila.
Isso é possível? Tem lá no meu site, o outro lado da notícia.com.br, uma matéria falando da OPAS, que é o braço da OMS aqui nas Américas, que diz que faz a recomendação de que o sistema do SUS seja integrado ao sistema privado. Deixa de existir SUS e sistema privado, seja tudo a mesma coisa. Algo que não sei até onde que tem semelhança, mas a ideia tem semelhança com o que fez a Espanha. A Espanha estatizou os hospitais privados. Quer dizer, o que a OMS está recomendando aqui é exatamente a mesma coisa, quer dizer, uma espécie de estatização do sistema privado. Agora, com este governo, isso é possível? Esse é o ponto. Porque não tem como a gente fugir desta constatação de que o que eles querem é exatamente mandar para o sacrifício os trabalhadores, o povo, para produzir capital. Quer dizer, eles não vão lá, os patrões não vão lá nas fábricas, nas empresas, no comércio, os grandes comércios, eu digo. Fica lá o dia inteiro, né, se expondo ao vírus, eles vão? Aqui, ó, que vão. Né? Então, o que eles fazem é mandar o povo lá para... Exatamente, eles não estão interessados em negócio de pão. Que mané pão? Pão é uma chantagem. O que o Bolsonaro diz, no fundo, é o seguinte: você quer pão? Vai buscar. Vai lá. Mas tem coronavírus, é uma roleta russa. Aí, meu amigo, ele fala, o desemprego vai matar mais do que o coronavírus. Sim, aí entra o ponto que eu estou dizendo aqui, a contradição. Quer dizer, o Estado tem que pegar os recursos que estão disponíveis e dizer o seguinte: o recurso está aqui, ó, você não precisa enfrentar a roleta russa. Você está aqui um dinheiro, está aqui os produtos de necessidades básicas para sua sobrevivência e fique em casa. Pegue o dinheiro, compre o que você precisa para sobreviver e fique em casa. Algo mais ou menos como faz a Argentina, como faz Portugal, certa medida também a Alemanha, né? Ainda de maneira muito precária, evidentemente, porque é questão de força política, força do Estado, essas coisas todas. Imagina fazer isso no Brasil, com essa elite perdulária, pervertida, perversa, corrupta, esse bando de ladrões que tem aí, escravistas, no meio da pandemia, desta crise grave, eles estão aprovando medidas contra os trabalhadores, tirando direitos dos trabalhadores. Olha o grau de perversidade que tem neste pensamento da direita, das chamadas classes dominantes. É uma coisa terrível. Tem toda uma lógica, portanto, do capital, né, movendo tudo isso, as decisões políticas, os ataques à China, por exemplo. Qual é o sentido dos ataques à China? A gente pode imaginar uma guerra dos Estados Unidos contra a China, do ponto de vista militar, muito difícil. Os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que aí as nações começaram a produzir armamentos em grande escala, né, principalmente os armamentos atômicos. Então, a lógica da Guerra Fria, quer dizer, você não me ataca, que eu não te ataco. Porque se um ataca o outro responde e acabou tudo. Quer dizer, não, as projeções, vamos dizer assim, as versões que circulam é de que só os Estados Unidos têm armamento nuclear capaz de destruir a Terra 6 vezes, um exercício imaginário. Quer dizer, se você destrói, reconstrói, se destrói, reconstrói, 6 vezes. A China, se ela não tivesse o armamento nuclear, seria uma nação de periferia, né, que não teria nenhuma influência em nada, não teria voz ativa em nada, ninguém respeitaria a China. Cuba não tem o armamento nuclear, teve lá o episódio dos mísseis soviéticos nos anos 60 e tal, né, que ali o mundo ficou por isso de uma guerra nuclear. Mas Cuba tem a história da revolução, né, tem a força moral, né, tem tudo isso. Ela conquistou uma força moral no mundo que os Estados Unidos não têm peito
de chegar lá e pulverizar a ilha, como eles pretendem, tentaram, etc, etc. Se eles fizerem um ataque militar hoje, por exemplo, certamente teria a resposta da China, da Rússia, né? Então, o que os Estados Unidos fazem? Eles vão fazendo ataques, né? Ataca aqui, ataca ali, né? E fazem a tal da chamada guerra híbrida, não é isso? Ataca em todas as frentes, sobretudo a ideológica. Isso que eu acabei de dizer aqui. Agora, os Estados Unidos dependem da China, por exemplo, do ponto de vista econômico. Quer dizer, o mundo vai depender muito da China daqui para frente, que é o país que tem condições de fazer a dinâmica, né? Fazer o comércio, fazer a indústria girar, etc, etc. É o país que tem, guardadas as diferenças e as proporções, né? É o país que vai se firmando como os Estados Unidos se firmaram no pós-Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, enquanto o teatro da guerra estava ensanguentado, a Europa, a União Soviética da época, os Estados Unidos, fora do teatro da guerra, tinha capital, né? E pôs os seus ditames pela força do capital. A China tem outra lógica. A China não tem a lógica do capital nas relações internacionais, é a lógica econômica, que eles chamam de ganha-ganha. Eu te ajudo, você me ajuda. Aí o capital, evidentemente, o que o Trump está fazendo com a China, por exemplo, nessa questão aí da chamada guerra comercial. Quer dizer, eu quero ganhar. Vocês não vão ganhar nada, eu que quero ganhar. Um exemplo acabado disso são esses atos de pirataria. O governo do Maranhão, o governador, o Flávio Dino, agora no episódio aí dos equipamentos que eles mandou para a Etiópia, depois veio para São Paulo e tal, uma operação secreta que certamente encareceu muito o processo para evitar a pirataria, que a Alemanha pirateasse, que os Estados Unidos pirateassem, a gente vai sabe-se lá mais quem, né? O Bolsonaro aqui no Brasil sequestrasse. Nós estamos numa realidade de barbárie. Então, quando a gente olha para a China, a gente vê a China exatamente com esse espírito, mandando equipamentos. Tem lá no site, meu site, outroladanoticia.com.br, matérias sobre isso. Os voos internacionais, quer dizer, a China banca tudo, leva para cá, leva para lá, leva para a África, leva para a Ásia, leva para a América Latina. As missões de saúde, médicos, né, e outros profissionais. Cuba. O Brasil, por exemplo. Se o Brasil não se abrir para esta necessidade, quer dizer, buscar ajuda, sobretudo da China e de Cuba, China mais na parte dos equipamentos e Cuba na parte dos médicos, o que vai ser desse país? É como a gente estava conversando com o Leonardo, Wexel Severo ontem. Quer dizer, as cenas que a gente vê hoje no Equador, a gente pode imaginar aqui no Brasil. Para breve, para breve. Portanto, a guerra que está colocada, que o novo ministro aí, disse que a economia e a saúde, né, que se opõe ou não se opõe, coisa do tipo, é evidente que se opõe. É o capital e o trabalho. Quem produz capital e quem acumula capital. Isso está muito presente nessa crise. Nós estamos vendo isso aí, né? Agora, quem não compreendia isso, é só olhar para a realidade que compreende. O capital tem que trabalhar, tem que abrir, tem que girar, tem que fazer, tem que não sei o quê, tal, tal, tal. Sim, mas vai contaminar 60%, mas quem vai contaminar é quem se expõe. Mas é o povo. Bom, o povo é um detalhe, né? Como dizia a personagem. O povo é um detalhe para esse tipo de gente. Morreu em terra, né? Tem mais gente, tem muita gente, né? Tem muita força de trabalho para ser explorada. E eles preservam o seu status quo, sua condição de vida e etc. É isso, infelizmente eu não consegui interagir com vocês aqui hoje. A gente vai aprimorando as coisas aqui, né? Vai, enfim, aprendendo a lidar com as tecnologias. Quero agradecer muito a atenção de todos. Repito aqui, reitero o pedido de desculpa pela não interação. Na medida do possível,
eventualmente a gente troca mais ideias. Muito obrigado pela atenção, peço para você dar os likes aqui, para você compartilhar, para você comentar, para você se inscrever e ajudar a divulgar o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.